começar mais um papo de mãe e o assunto de hoje vai ser sobre telas. Mas antes de começar esse papo, eu queria passar um recadinho aqui para vocês, né? Porque nosso papo de mãe era integrado por mim, Patrícia, pela Bárbara e pela Flavinha. E a Flavinha achou que chegou o momento dela deixar o projeto, então por isso ela não está mais fazendo parte do projeto. Ela achou que ela já tinha dado a contribuição, falando de gestação, de puerpério, e ela resolveu seguir outros caminhos, outros projetos de forma solo. Mas, como eu pedi para o universo, falei, universo, né? Se tiver alguém para entrar, para agregar para o papo de mãe, mande um sinal. E o sinal veio. Então, foi Flavinha e veio a Melissa, né? Que, que também vai integrar, então, a partir do Papo de Mãe Telas, ela vai integrar o nosso projeto, que tem o intuito de sempre estar trazendo assuntos que agreguem as mães. Aqui ninguém, embora temos formações de terapeuta, de mentora parental, mas o intuito aqui é uma conversa de mães, né? Então, esse é o intuito. Muito bem-vinda, Mel. Obrigada, Patrícia. Foi um prazer e assim uma oportunidade muito boa. É um prazer realmente estar aqui com vocês, fazer parte desse grupo. E eu espero ser de uma boa compreensão, de ser uma contribuição aqui para o grupo e também para quem nos ouve. Então, muito obrigada. Meu nome é Melissa, eu sou terapeuta Theta Healer, sou radiestesista também. E sou mãe de uma menina de 12 anos. Tenho alguma experiência, então, e eu espero ser de contribuição para todos. Com certeza vai Oi, ser. Oi, boa tarde. Bem-vinda, Melissa. Espero que a gente trilhe um caminho bem legal, nós três juntas. Sou Bárbara, sou mentora parental e educadora emocional, mãe de um menino e uma menina. E vamos lá, falar sobre telas. Eu vou pegar um textinho aqui para a gente introduzir, para a gente ter uma base, né? Do que é recomendado, do que não é recomendado, e trazer essa informação que é importante para a gente, né? Mas, lembrando, eu sou a Patrícia Quaiate, eu sou mãe de duas meninas de 7 e 5 anos, eu sou terapeuta, eu sou numeróloga, e tive uma maternidade muito pesada agora que ela está se transformando mais leve. Por isso que esse projeto de Papo de Mãe é tão importante, né? Para a gente dividindo, para a gente vendo como é a maternidade de outras pessoas e a gente se sentir segura com a nossa maternidade, certo? Vamos lá, eu dei uma pesquisada e peguei algumas informações para essa questão do uso de telas, né? Então, a Associação Brasileira de Pediatria recomenda que menores de 2 anos não tenham acesso a telas, né? Por conta de problemas na visão, uma miopia precoce, uma fadiga ocular, um ressecamento do olho. E aí, quando a gente passa um pouquinho mais para frente, umas crianças mais velhas, de 2 a 5 anos, é 1 hora de tela. E de 6 a 10 anos, de 1 a 2 horas, né? E sempre com supervisão, né? E aí eles trazem também que o excesso de tela traz ansiedade, dificuldades para dormir, que mais? Falta de concentração na escola e problemas de visão. Então, assim, o excesso de telas, né, está causando está afetando, né, a saúde física, mental e emocional das crianças, né? E aí a gente para pensar sobre o tempo que eles sugerem, né? Porque o que é telas, né? Telas é TV, é celular, é tablet,
é o que a gente tem, né? Muitas vezes, num dia de chuva, é o que a gente tem ali para fazer com uma criança, ver um filme. Então, se você for pensar, uma criança de 2 a 5 anos, ela não consegue, ela não é recomendado que ela veja um filme, porque hoje em dia os filmes têm mais de 1 hora. Então, se ela vê um filme, a gente já não está dentro dessa recomendação, né? E queria ver com vocês como que é essa questão aí na casa de vocês. E aí depois eu vou falar um pouquinho da minha casa, como que é. Eu acho que a OMS está aí para orientar, né? E dar o melhor caminho que a gente tem para seguir, né? Mas eu acho também que a gente tem que adequar as nossas rotinas, né? E ao que a gente consegue fazer. Eu penso muito, né, na questão dos dias de chuva, e nesses dias também eu sou muito grata por morar em uma casa, né, não em um apartamento, que me facilita, porque a gente tem um quintal, uma parte coberta, então eu agradeço. E eu acho que a gente tem que voltar um pouco também o pensamento para como era a nossa infância, né? Porque também haviam dias de chuva, nem sempre a gente conseguia brincar na rua ou brincar no quintal. Eu acho que a gente tem, quando a gente fala em telas, eu acho que a gente tem que pensar qual é o menor tempo que eu consigo na minha rotina, na minha realidade. É bem desafiador, confesso. Aqui na minha casa é muito desafiador. O meu filho mais novo, ele não tem, assim, o interesse que a minha mais velha tem. Então, se eu ligar a televisão e deixar 24 horas ligada, ela vai ficar 24 horas sentada na frente da televisão. Ele que já tem uma energia a mais, assim, uma energia extra, ele fica ali 10, 20 minutos e cansa, então ele sai. Mas eu preciso mediar muito, assim, porque com ela, se eu deixar, vai o dia todo. Realmente é desafiador, inclusive para a gente, o tempo de tela, né? Agora, a gente tem que se controlar e ainda orientar os filhos, né? Monitorar o tempo que eles ficam. Aqui em casa, minha filha já tem 12 anos. Nos primeiros anos, ela não tinha acesso à tela. Telas, eu digo celulares, mas ela assistia televisão, né? Tinha filminho, tinha desenhos, né? Então, ela passava algum tempo assistindo, mas eu sempre procurei controlar bastante. Agora ela está numa fase em que ela faz pesquisa escolar, então ela tem o próprio aparelho dela, e assim, é, eu não consigo controlar tanto quanto eu controlava antes, porque é um aparelho voltado para a lição de casa, para as tarefas escolares. Então, às vezes, eu estou acreditando que ela está fazendo a tarefa escolar e ela está vendo outras coisas, né? Então, assim, eu estou sempre de olho, mas a gente sabe que eles dão um jeito de escapar também, né? E ver desenho, filme, vídeos, né? E outras coisas que não são da escola. Então, assim, é um desafio sempre, inclusive para a gente. Quando eu era pequena, a única tela que tinha disponível era a televisão, e assim, naquela época não tinha tanto controle, né? A gente assistia o que tinha na programação, era horário de desenho, a gente assistia, né? E assim, a gente era controlado pela programação da televisão, né? Hoje em dia ainda tem esse acesso que é mais fácil, né? Que a gente tem o acesso 24 horas, né? Netflix, YouTube e outras coisas. Então, realmente está nas nossas mãos controlar esse acesso deles, né? Porque a disponibilidade é total agora, né? Eu acho que assim, né, teve a facilidade de Netflix, né, as plataformas, mas também trouxe uma certa dificuldade maior para os pais, porque era isso, né? Antes, não tinha tanta TV na casa também, né? Costumava ter uma TV na sala, no máximo no quarto dos pais, né? E aí a gente assistia
à tarde, né, com o meu irmão. Então, assim, a gente assistia de manhã, que de manhã era programação de criança, passava os desenhos, né, na TV aberta, inclusive. E aí começou a mudar, porque por conta de propaganda, né, de que não era mais possível fazer veiculação de propaganda nos programas infantis na TV aberta, e aí eles foram tirando, né, a programação infantil, e a gente teve que ir migrando para a TV a cabo, né. Então, assim, melhorar de vida teve os seus benefícios, mas também trouxe outras questões para a gente se preocupar, né. Aqui em casa, eu combino com as meninas, né, porque, assim, tem YouTube, elas gostam de assistir YouTube, né. Aí a gente põe o YouTube Kids, delimita o conteúdo para a idade delas, né. Então eu faço um combinado: "Olha, a TV é às 10 horas da manhã", porque o que estava acontecendo? Elas estavam acordando mais cedo para ficar na TV. Aí eu falei: "Não, ó, a TV é às 10, cada uma tem 30 minutos de YouTube no dia". Aí elas escolhem. Porque a tela Aí é hipnotizante, né? porque vai. E assim, YouTube, né? Antes a gente via o que tinha, né? YouTube não, tem milhões de possibilidades ali, né? E você vê um tipo de coisa, o algoritmo só traz aquilo, né? Só traz aquilo. Então eu Acabou um falo, vídeo, já começa outro, né? E vai. nem dá tempo, assim, né? E aí, a gente tem que se controlar e ensinar as crianças também a terem esse controle. Então, aqui em casa, eu não consigo seguir essa recomendação, porque não tem como, né? Por exemplo, se eu preciso fazer uma comida com as crianças, claro, se elas estão juntas, elas querem ajudar, mas assim, o tempo às vezes é curto para fazer a comida, dar atenção para essa criança, né? Então, assim, eu organizo a minha manhã de uma forma que eu consigo ficar um pouco com elas. A hora que elas vão para a TV, eu vou fazer as minhas coisas, ou as coisas da casa, então eu tento organizar dessa forma. Então, a mais velha que tem lição, a gente já faz lição antes, é o horário da TV. Às vezes eu falo, ó, então vamos inverter, a gente vai ver a TV antes, depois vai desligar, vocês vão brincar. Então a gente faz isso, mas à noite elas não ficam sem TV, né? Às vezes, vamos para o parquinho, mas num dia de chuva. Aí eu falo, pega um jogo lá, vamos jogar, mas assim, os pais também estão cansados. A gente precisa ter essa disponibilidade para os filhos, mas a gente também está cansado, a gente também teve um dia de trabalho, né? E aí eu ouvi um vídeo da Gabriela Prioli, que ela fala que muitas vezes os pais só têm a babá a TV, né? Porque ela estava falando justamente dessa questão da TV, que a filha dela ela tem uma rede de apoio paga e familiar, então assim, a filha dela não vê, mas que ela entende e não julga as pessoas que a criança vê antes dos 2 anos. Porque é isso, às vezes é a babá que a gente tem ali para que a criança, para que a gente possa fazer algo para a gente, né? Então, é o que eu sempre falo, recomendação é recomendação, né? Eu acho que a gente não precisa se descabelar se não cabe na nossa realidade para cumprir essa recomendação. E outra coisa, né? Eu acho que eu não lembro de quando eu era pequena. Vou até perguntar para minha mãe. Se tinha essas certas recomendações? Eu acho que não tinha esse tipo de coisa. Eu acho que era mais livre, assim, né? A mãe fazia do jeito dela mesmo. Então, assim, por que passou a ter recomendações também? De repente, Pelo porque excesso, estava né? exagerado, né? Eu acho que pelo excesso, e acho que porque também a gente vê muitas mães que começaram a entrar no mercado de trabalho, né? E acho que a gente vê isso que essa pessoa que você viu do vídeo falou, que a gente tem usado a tela como rede de apoio.
né? Porque às vezes eu não tenho uma rede de apoio, eu não tenho, que nem essa semana que os meus dois ficaram em casa por conta de estarem com febre e tudo. E aí vou fazer o quê? Vou ficar o dia inteiro brincando, né? Eu preciso fazer almoço, eu preciso tomar banho, algumas coisas que a gente acaba usando como uma ferramenta, uma rede de apoio mesmo à televisão. Aqui eles usam pouquíssimo o celular, assim, é mais para ver joguinho, e é raro, assim, porque não é uma coisa que eu gosto, porque eu quase não vejo o que eles estão vendo, né, no celular. A televisão é ampla e tudo mais. E a minha filha mais velha pediu um tablet, né? Ela falou que ela queria ganhar um tablet. Eu falei, vamos fazer assim, filha? Ela tem 3 cofrinhos que ela gosta de ir juntando moeda. Então eu falei, então você vai juntando, e quando der o valor do tablet, você compra o seu próprio tablet. O que você acha? E aí ela falou, tá ótimo, eu quero fazer assim. E ficou super animada, que ainda bem que é de R$ 1, né? Que ela vai juntando as moedinhas, Eu ia porque falar. eu queria que demorasse um pouco ainda, porque o tablet também é uma coisa que me incomoda muito, do mesmo jeito do celular, porque eu acho que é muito perto da vista, a criança fica meio que enfiada naquele mundo ali, mas eu fico grata, assim, que os meus filhos, eles têm bastante infância, sabe? Se a gente vai em shopping, ou vai em parquinho, ou se reúne com a família, eles não ficam no celular, pouco pedem, só se é um lugar entediante, né, cheio de adulto, que só querem conversar, aí eles pedem, mas se tem mais crianças, se tem opções de brinquedo, eles não pedem. E eu acho que é isso mesmo que a Paty falou, né? É a recomendação da OMS. E eu acho que essas recomendações, elas vêm migrando, né? Vêm mudando conforme os anos passam. Por exemplo, que a recomendação da amamentação também mudou, né? Que é de 2 anos, podendo ser de 1, mas o mínimo são 6 meses. Então, eu acho que a OMS, ela vem, conforme a sociedade vai evoluindo, ela vai colocando aquilo que ela acha necessário. E eu acho engraçado, né? Não fora do tema, mas isso da recomendação do aleitamento são 6 meses, mas as licenças de maternidade são de 4. Então, uma coisa não bate com a outra, né? Então, eu acho também, eu sigo bastante as recomendações da OMS em questão de vacina, de alimentação, enfim, de tudo, mas eu acho que tem que ser o que cabe para a gente, né? O que é possível, porque senão a gente enlouquece também. A realidade das pessoas são muito diferentes. Tem quem tem 2 babás, tem quem tem um funcionário em casa, tem quem passa a comida, e tem quem não, né, gente? A grande maioria não, né? Essa é a verdade. A minoria tem acesso a tudo isso, mas a maioria não tem. E assim, isso é até uma coisa que eu perguntei para a professora da minha filha, porque eles têm acesso a um projeto de leitura, que é no tablet, ou no celular, ou no computador. E aí, assim, qual é a lógica? Se for contar, então, se ela está fazendo ali lição e der 2 horas, eu não tenho mais, né? Então, assim, é sempre um equilíbrio que a gente precisa achar, porque as recomendações vêm para orientar, né? Que nem a Bárbara falou, recomendação de vacina, assim, eu não pulo uma. Tem coisa que, assim, é sério, é saúde, né? Tá no direito da criança, né? A gente dá saúde. A saúde está através da vacina também, né? É uma Eu questão vejo até de saúde pública, né? Porque assim, se não é só. várias pessoas começam a deixar de se vacinar, um grupo todo pode ficar exposto, né, novamente a bactérias e vírus que antes não estariam controlados, né, se todo mundo se vacinasse. Sim, e eu vejo, assim, esse negócio da vacina, tem muita gente que acha que não tem noção da importância, assim, né? Tanto que tem doença voltando, estava erradicada tal, e tem doença voltando porque as pessoas não seguem, né?
Mas eu acho também que que a tela também está se tornando uma questão de saúde pública, principalmente quando a gente fala de adolescentes. E é isso que eu queria perguntar para a Melissa, né? Qual é a batalha que se trava? Que esses dias eu vi um vídeo de uma pessoa falando no programa da Cissa Guimarães, e ela falou que existe o Dix, né? Que é as redes que os pais não sabem. Se você pegar a conta do Instagram do seu filho e clicar lá em mais, e ele tiver uma outra conta, ele participa desse DIC. Eu fiquei apavorada. Eu falei, meu Deus, como assim os adolescentes? A gente já foi adolescente, mas na nossa adolescência nem existia celular direito. Meu celular era, nossa senhora, enfim, aqueles, né, que você não tinha nem crédito para mandar SMS. Então, a gente fazia coisas que os nossos pais pediam para não fazer, né? Tipo, não exagere em bebidas ou não fale com estranhos. Mas eu acho que o mundo da digital, ele é muito mais perigoso. E porque abre uma outra frente, né? Você está exposto para o mundo, você não está exposto só para aquele grupo de pessoas que você teria contato físico, né? Você está exposto, exatamente, além do contato físico, ainda para o mundo todo, né? E você não sabe o que realmente é real e o que não é real, né? Não é uma quem está do outro lado. Você não sabe. Então, eu queria perguntar, como que é ter uma adolescente já, né, 12 anos, em casa e lidar com as telas? Então, a gente demorou bastante para permitir que ela tivesse aparelhos individuais. Ela assistia na televisão, ou às vezes eu emprestava algum tablet para ela assistir, depois eu já tirava também. Mas chegou num ponto que hoje ela tem um celular, porque. Só um minutinho. Desculpa. Então, ela tem um celular porque tem alguns dias que a gente precisa combinar com ela o horário de buscar na escola. Então, chegou nesse ponto, né, nessa necessidade. E ela também tem um Chromebook para fazer trabalhos escolares, pesquisas, lição de casa. Então, assim, chegou nesse ponto que ela teve que ter um aparelho individual. A gente demorou bastante, mas agora, né, chegou nessa demanda escolar. Ela não tem redes sociais, mas no WhatsApp, às vezes ela coloca alguns status lá que eu já precisei conversar com ela, chamar ela para uma conversa e falar, oh, isso aqui não está tão adequado. Ela assim, coloca frases de memes assim que ela não sabe muito bem o que é, mas ela, né, começa coloca ali, chama a atenção de uma forma inadequada, eu já precisei chamar a atenção dela. Então, assim, sempre assim, aumentou a nossa liberdade, a disponibilidade de informação aumentou demais, mas a nossa responsabilidade também aumentou, né? Nesse nível, porque assim, não é todo momento que quando a criança tem uma tela individual só para ela, não dá para você controlar a todo momento o que ela está vendo. Então, assim, eu estou sempre de olho, mas vira e mexe, assim, em vez de fazer a lição, ela está assistindo algum vídeo. Então, assim, é realmente um desafio, é um desafio diário. Uma coisa que eu me lembrei dela ter demorado um pouco mais para ter acesso a telas, eu lembro que ela tinha um grupo de amigos em que ela era a única que não estava jogando entre eles, porque eles jogavam em rede, né? E um jogava contra o outro. Então, assim, eles iam para brincar juntos e chegava lá, ninguém tinha vontade de brincar de verdade. Eles estavam brincando, mas era numa tela. E ela não tinha a tela, então ela ficava de fora. Então, chegou nesse ponto também de ter essa exclusão digital, né? Então, assim, em vez das crianças estarem usando o tempo delas de brincar, usando jogos, né, se desenvolvendo, porque os jogos desenvolvem criatividade, né, brincadeiras como pega-pega, esconde-esconde, desenvolve coordenação motora, imaginação e outras coisas, estão ali, né, para jogos eletrônicos. São interessantes? Sim, mas tem que ter um controle maior. Particularmente, eu achava que era um desperdício de tempo. As crianças estarem ali juntas e cada um numa tela, porque elas poderiam separadas, melhor. né?
Juntos e Mas separados. Juntos e né? separados. Esses dias eu ouvi uma frase, né? Se você está sentado numa roda de amigos e você pega o seu celular para conversar com alguém que não está ali, isso já é um problema. Exato, se a gente vê isso entre adultos, as crianças já estão reproduzindo esse padrão. E eu ficava assim até assustada de ver, né, isso acontecendo com crianças pequenas, assim, de 6, 7 anos, e ela acabava ficando excluída. Então, é uma questão também, né? Eu estava vendo, inclusive, umas semanas atrás, uma reportagem no G1 falando que tem escolas em São Paulo que compraram uma bolsa que os alunos chegam e tem que colocar o celular lá dentro, proibindo o uso de celular, né? E, e aí fala que no começo, porque o que estava acontecendo? Chegava no recreio, fala mais de adolescente, né? Não conversavam. Eles não conversavam ali, ficava só ali na tela. E aí a escola começou a perceber isso, implantou essas bolsinhas que ficam com os alunos, mas não recebe sinal. Não entendi direito como funciona a bolsinha, mas enfim, dentro dessa bolsinha ele não tem acesso a esse celular e ele passa o período da escola na escola. Na escola. E aí tem fala, né, de adolescente falando, agora a gente aproveita o tempo, né, para jogar futebol, para conversar, porque assim, não tem o que fazer, né? O que é maravilhoso, né, gente? Porque intervalo de escola era um momento de maior alegria. Exato, a Era hora de mesmo. conversar, né, com os amigos, de interagir. Imagina você ter direito a ficar 15, 20 minutos fora da sala, né, sem precisar ficar fritando o cérebro e pegar e ficar no celular. Não tem cabimento, porque seu corpo não relaxa, né? Não tem. O gostoso é se divertir mesmo na hora do intervalo. Dá aquela espairecida, né, que todo mundo precisa, né? E eles não entendem a importância disso. E aí mostra, né, os adolescentes falando que no começo eles achavam ruim, porque não sabia direito como se compra. Olha o absurdo, gente, não sabia direito o que fazer, achava entediante e tal. E aí os pais falam que gostaram, mas que sentiram realmente uma certa dificuldade em combinar a saída. E aí teve uma escola que, para resolver, disponibilizou uma pessoa para fazer esses combinados com a mãe e avisar o aluno, né? Então, assim, e está sendo criado um projeto de lei para ir para essa lei ser para todas as escolas do Brasil. Então, assim, eu acho que o problema das telas nem está sendo, lógico que tem um problema, sim, deve ter crianças com problema de visão, tenho plena ciência disso. Mas também eu acho que é para desde agora a gente ir ensinando essas crianças para quando chegar lá na adolescência eles não serem tão viciados nisso, né? Porque assim, é um vício até a gente é um vício. A gente pega ali, se a gente entra no Instagram, a gente se perde ali, vai vendo as coisas, vai chegando mais, quando você vê, passou meia hora. Meia hora, eu vejo, às vezes, quando eu pego antes de dormir, eu falo, meia hora que eu podia estar dormindo. Exatamente. De estar lendo. E eu perdi aqui fora, que você fica muito mais agitada com aquela luz na sua cara, né? Então, E depressiva, né? Porque as redes sociais trazem só recortes de momentos que não são a vida das pessoas, né? é bem isso, assim. Então, assim, de fato, está tornando um caso de saúde, né? Porque se até o governo está interferindo. E outro dia eu estava pensando, eu falei, gente, imagina, né? Como que é na escola agora, adolescente, você dando aula, um aluno pegando o celular, filmando, recebendo notificação. Eu tenho até uma fala de um menino na entrevista que fala assim, e antes era complicado, porque quando a gente estava meio assim, desinteressado, né, na aula e tocava uma notificação, a gente pegava para ver a notificação e aí já não voltava para a aula, sabe? Então,
É bem isso, né? E em casa eu tento, assim, quando eu vou ficar com as meninas, eu deixo até o celular pro quarto e fico lá, né? Que nem sexta passada, minha mãe me mandou mensagem 6h40. Minha mãe e minha prima pra gente sair e tal. Meu, eu não vi, eu deixei o celular de lado, eu só fui ver 8h40. Tipo, porque eu não peguei o celular pra ver. Fiquei ali com as meninas, assisti o filme e tal. Então, assim, a gente também precisa criar esse hábito de se desintoxicar, né, do celular. Porque é aquilo, às vezes é o que meu marido fala, às vezes é chato ver os vídeos que elas veem. Porque elas veem ainda 30 mil vezes o mesmo vídeo, né? E aquilo começa a me dar um ranço, gente. Eu fico muito nervosa. E... Mas assim, eu tenho que respeitar o gosto delas também, mas me dá um nervo. Então, tipo assim, às vezes a gente tá lá na sala, mas elas estão vendo a TV, às vezes eu vejo alguma coisa no celular, porque não dá, vejo série, outras coisas. E aí, quando para o tempo delas, aí a gente, vamos ver uma coisa juntos. Aí é outro BO, né? Porque com duas, cada uma quer ver um filme, né? É assim, esse eu já vi, não quero, eu quero esse, não quero esse. Mamãe, qual que você quer? Aí eu falo, Existe a questão da previsibilidade, né? Por isso que eles gostam de ver sempre os mesmos vídeos e desenhos, né? Eu me lembro quando eu só tinha a Madalena, todos os dias de manhã ela gostava de comer tapioca com presunto, assistindo Meu Malvado Favorito. Isso, foram meses assim, porque ela tinha na cabeça dela que então fazendo aquilo, os dias seriam iguais, né? Que eles têm a previsibilidade, por isso a importância da rotina. Então, para nós é super exaustivo, né? Porque é todo dia o mesmo conteúdo que não agrega nada, mas isso traz para eles essa previsibilidade. Mas eu concordo com isso que a Patrícia falou de estar virando questão de saúde pública, né? Porque até o governo está interferindo. E eu realmente acho que, além das questões de saúde de vista, né, de ansiedade, de depressão, é um vício como qualquer outro, né? Eu uma vez vi uma reportagem que começava perguntando assim: você daria drogas ao seu filho? Por que você dá um celular? Assim, criança, né? Tipo, criança de 2, 3 anos. Porque ele vai causar uma dependência. E a gente consegue ver isso. Ontem a gente estava aqui conversando, explicando para minha filha: filha, se você assiste 10 minutos, você quer 20, você quer 30, você quer 40, você quer o dia inteiro. E se nós, pais, que somos responsáveis por você não pausar, você vai adoecer. Ela tá me olhando aqui, porque ela sabe que a gente teve essa conversa ontem. Porque é responsabilidade nossa dar o exemplo, né? Tentar não ficar o dia inteiro pendurado no celular, porque está trabalhando, porque isso, porque aquilo, e também de colocar os limites. Pausar, ó, agora é assim que vai funcionar, é a hora. Uma época a gente colocou fichinhas aqui, né? Você tem 4 fichinhas para usar no seu dia e cada uma tem 10 minutos. É que com 2, gente, as coisas não são tão fáceis. Não é. Não. É que Mas nem funciona, né? Às vezes funciona. é uma adaptação, né? Né? Agora, uma coisa que eu achei interessante, você estava comentando, né, Patrícia, sobre a questão do intervalo e dos adolescentes, especialmente, preferirem ficar no celular do que conversar e interagir. O relacionamento, as relações sociais são um exercício, né? Então, assim, ninguém nasce sabendo como se comunicar, como interagir com o outro, né? Como se comportar em sociedade. Isso são habilidades que a gente desenvolve interagindo com as pessoas, né? De vez em quando, passando por momentos desagradáveis, se frustrando, né? Então, eu acho que quando começa a tirar esse tipo de exercício social
que é super necessário para o desenvolvimento emocional, inclusive, né, da criança, do adolescente, eu acho que esse é um ponto de preocupação, porque você começa a se isolar das pessoas, e aí que começa esses movimentos radicais, que você não quer mais conversar com pessoas que pensam diferente de você, e aí vem a intolerância, né? E até o desrespeito, né? Então, assim, você pensa diferente de mim? Não, nem quero conversar com você, você não é uma boa pessoa. Então, começa a criar bolhas, né? Porque o algoritmo, ele entrega mais do mesmo. Você procura certos assuntos e começam a vir apenas aqueles assuntos. Então você acredita que o mundo é aquilo que você vive, aquilo que você acredita. E acaba ficando cada vez mais fechado numa bolha. E a interação social permite você conviver com diferentes pessoas, com diferentes opiniões, diferentes pontos de vista, formas de pensar, de agir, que ensina a gente também, né? Puxa, ela faz de um jeito legal, eu também quero fazer. E olha só quanta coisa que eles acabam perdendo por ficarem dentro de uma bolha, dentro de uma tela. Então, assim, é realmente preocupante nesse sentido. Então, se começarem a restringir nas escolas o uso do celular, eu acho que vai ser muito bom, muito positivo. A Mirella, por exemplo, ela liga o celular só no momento que ela sai da aula. Então, assim, acabou a aula, ela pode ligar o celular e aí a gente manda mensagem: ó, a gente está chegando, a gente vai atrasar 20 minutos. E a gente vai se comunicando com ela. Que para a gente é uma coisa importante, né? É uma necessidade. Mas eu acho que é importante também ter essa restrição de horários, né? No momento do intervalo, é interação social, conversa com os amigos, brincadeiras, né? Porque é muito importante para o desenvolvimento emocional, né, deles. Eu acho que a nossa sociedade adoeceu muito na pandemia, né? E no começo a gente se desesperou de ter que ficar em isolamento e depois muitas pessoas, né, gostaram da ideia de ficar em isolamento, porque é menos cansativo e menos trabalhoso, né? A gente brinca de, nossa, vou ter que socializar. Porque demanda mesmo que Energia, o nosso cérebro funcione, né? Que a gente faça movimentos que nos tornam humanos aptos a viver em sociedade. E eu acho que essa do celular, de cortar o uso de celular em escolas, vai nos ajudar, né, a voltar a ser uma sociedade menos adoecida, e essa interação social é o que nos torna aptos a viver em sociedade, né? Torna a gente menos radical, a gente entende realmente isso, que as pessoas têm opiniões diferentes e tá tudo bem, porque eu acho que quando a gente fica mesmo só nas redes, né, tem essa questão do algoritmo que traz só o que a gente procura, então a gente entende que ali todo mundo concorda com a mesma Aquilo coisa. é verdade absoluta. E todo mundo concorda, é fácil, eu não tenho que me desgastar colocando minha opinião, tentando convencer ninguém, então eu fico por aqui. Mas é extremamente importante e necessário que a gente saiba defender nosso ponto de vista, argumentar, e se a gente não tirar imediatamente esse excesso de telas, a gente vai perder totalmente, né? Os nossos adolescentes vão perder totalmente, e as nossas crianças muito mais, porque não vão nem saber como argumentar se a gente der as telas em excesso. Então, eu sou super a favor também de não usar celulares em escola. E na matéria, né, fala até que de abstinência, né? Que os jovens estavam tendo abstinência. Então, é um vício real, assim, da sociedade, né? E, e a gente foi aprendendo, né, a mexer com o celular. Eles nasceram já sabendo mexer no celular, né? Então, Às vezes eles ensinam, né, coisas pra gente, que você olha e fala, como é que você sabe isso? Que a pessoa de 6 anos te ensina a mexer no celular, gente? como assim, né? Não, aí já mesmo, assim, a TV tem o videogame junto, né? Online, tipo Netflix. Aí eu falei, Isa, não tô sabendo sair. Ela, ai, mamãe, deixa que eu te ensino. Eu falei, meu Deus, que fase. Eu cheguei me senti uma idosa que não sabia mexer na tecnologia. É Mas bem,
Assim, ela se sentiu o máximo de estar me ensinando algo também, mas eu acho que a tela, assim, claro, não dá pra gente viver num mundo sem tela, né? Mas saber adequar, então, colocar limites, né? Antes de dormir, quem tem criança que tem dificuldade para dormir e tal, desligar antes a TV, para não, né, ficar acelerada. Eu, quando perdi o sono de madrugada, assim, se eu pegava o celular era a pior coisa, porque ilumina, assim, né? Se tiver aquela luz, você que já estava meio assim para dormir, é que não dorme, né? Eu quero até comprar um rádio relógio para deixar aqui com despertador e deixar o celular na sala, por exemplo, não deixar no quarto. É uma meta que eu tenho, porque. E acontece com a Isadora, porque às vezes ela acorda para ir no banheiro, ela vem aqui, ela tecla no meu celular para ver a hora. Então, A gente nem tem mais relógio, né? O relógio é o celular, né? não tem. As E, crianças não assim, aprendem, né, a ver hora em ponteiro, que era um super desafio, era um orgulho quando você aprendia. Eu confesso que não aprendi direito até hoje, mas eu achava super legal. As crianças hoje não sabem. A minha filha, inclusive, né? Eu ensinei várias vezes, mas com essa questão do relógio digital, que é muito mais fácil de ler, né? E conversando com outras mães e outros pais, eu percebi que não era só ela que estava com dificuldade de ver hora com ponteiro, outras crianças também. Então, assim, vai se perdendo, né? Leituras, inclusive, né? De mundo que a gente tinha acesso no passado, acaba se perdendo, né? esses dias, eu inclusive chorei, que a gente estava. Eu escuto bastante a Sandy, né? E as meninas gostam de ouvir. Aí eu fui mostrar para elas que ela tinha uma dupla, tal, que era música de criança, né? E eu estava mostrando para elas, tal. E aí eu comecei a ficar emocionada, assim, que eu falei para o outro, falei, Hilton, elas não têm isso na infância delas. Não Não, nem tem. tem mais música infantil, né? As músicas infantis de hoje são as da nossa época, né? Tem uma ou outra, assim, né? Você tem que procurar para encontrar, né? Porque não está disponível, que nem era pra gente. Na nossa época tinha música para criança, e hoje você tem que procurar isso. Tem tipo assim, tem bolofofos, mas é no funk, assim, a letra não é nada, mas sim. Mas não tinha, né? Na nossa época era isso que tinha, né? Era Sandy Júnior, mas assim, era uma música bem feita e tal. E aí eu tava falando para ela, eu falei, nossa, eu fiquei triste. Eu fiquei triste por elas, porque assim, não tem, pequenininho, tem galinha pintadinha, tem bita, tal, mas a criança vai crescendo, não tem um, né? Eu lembro que, Tem uma tipo, lacuna, né? Que acompanha, né? Não tem alguém que acompanha, né? tem, não tem. Aí eu tava até conversando isso com meu marido, ele falou assim: ah, mas Patrícia, antes a gente só tinha aquilo. Era aquilo e aquilo. Hoje a gente tem opções. Eu falei, então, mas aí que tá, querido. As opções não são boas assim, né? E aí aí eu fiquei emocionada, assim, falei, meu Deus, mas que isso? Porque eu É que eu fiquei acho também que somos surpresa. muito privilegiados, né? A nossa geração também foi muito privilegiada Sim, de ter, sim. né, Sandy Júnior, que salvava as nossas vidas, né? A minha Então, geração é anterior ainda, eu não vou nem falar tanto, porque senão vai denunciar muito. Mas eu acompanhei mais o Trem da Alegria. Então, mas assim, tinha coisas, né? E aí eu Tinha. fiquei, assim, de certa forma, a internet, ela trouxe muitas possibilidades, mas de certa forma, a gente não tem possibilidades. Porque Porque tem tem essa uma questão do algoritmo diversidade, também, né? tem uma diversidade, mas segue mais ou menos a mesma coisa. Assim, não tem algo muito diferente, né? Porque E você é aí eu fiquei, direcionado, né, a uma certa tendência, né? Você não é tão aberto assim quanto a gente pensa, porque você é mais ou menos direcionado, né? vive em bolhas da mesma forma, que antes só tinha uma, agora tem 30 bolhas.
A minha, Exato. a minha alegria, gente, quando eu escuto Madalena cantando Rita Lee, e eles pedem para ouvir Pitty. É muita alegria para minha pessoa, sabe? Porque não é música infantil, mas é música de qualidade, vamos combinar, né? Tem música que é música boa, é música que, pelo amor de Deus. Mas eles vão na onda desses hits, né? Que todo mundo escuta. A Madalena é super fã do BTS, que é uma banda de K-pop. Só que tem muitas músicas que ela chega em casa e eu fico, meu Deus, o que é isso? E eu perguntando sobre ela, eu tô no parquinho da escola, ou numa festinha da escola, no intervalo. E eu, gente, cadê a Xuxa? Que não tá tocando? Um patati patatá, sei lá, um Rita, né? Não. Não. Bem precário para eles de música, é bem precário. É bem assim. E as meninas gostam, então às vezes, quando a gente vai viajar, tem a playlist do papai, que é rock, e tem a playlist da mamãe. Então, assim, elas escutam esse tipo de música e vai influenciando, mas assim, a gente tem essa dificuldade, a gente acha que a gente tem a informação à nossa disposição, mas ao mesmo tempo a gente não usufrui verdadeiramente da informação, né? Porque tem muito, né? Assim, nada muito a ver com o tema telas, mas eu estava lendo uma reportagem que jovens não sabiam para que servia o LinkedIn, jovens não sabiam. Então, assim, tem muita coisa disponível, mas as pessoas não sabem usar, os jovens não sabem como fazer, né? Então, assim, ficar atento a isso, né? Tanto que o aplicativo da escola da Isa, né, de leitura, tem livros, interpretação e tal. Eu falei para o meu marido, eu falei, não, eu vou pôr no computador, porque assim ela aprende a mexer no computador. Porque as crianças também não sabem mexer em computador. Elas Não, estão porque começando a trabalhar sem saber mexer em computador. Então, assim, a gente tem muitas possibilidades, mas, assim, mexer no computador, não sabe. E aí eu falei, não, ela vai mexer então, no computador para ela ir aprendendo a mexer no computador, para ela saber o que é, né? Na nossa época, a gente teve que aprender computador porque o computador estava chegando, né? Agora a gente tem que ensinar os filhos a mexer no computador porque eles só ficam, né, no celular. Não as minhas pequenas, mas assim, os adolescentes, é só celular. Porque o celular virou um mini computador, né? aí não sabe nem digitar, né? Na nossa época, a gente ainda fazia curso de digitação, ainda tinha datilografia, assim, já estava saindo, mas ainda treinava, né? Como digitar, né? No teclado. Digitar. A minha prima de 18 anos, às vezes ela me manda umas mensagens que eu pergunto: o que você quer dizer com isso? Porque abrevia tudo. Um texto sai uma frase assim, não sei o que. Eu falo, Rebeca, pelo amor de Deus, minha filha, me fala o que você está falando, é porque eu não estou entendendo nada. E eu acho que isso também é uma questão, né? Porque se você precisar, óbvio que eles precisam, né? Escrever redação em Enem, em vestibular. Mas, gente, pelo amor de Deus, escrever. Eu não sei se quando vocês eram novas tinha isso, né? Se você. Que as escolas tinham o costume de castigar, né? Então, se você errou, sei lá, se você fez uma levadice aí, você tem que escrever o hino nacional 10 vezes no caderno. Gente, quem não sabe escrever da nossa época é porque não estava afim mesmo, porque a oportunidade para escrever de forma correta, você tinha muita. Né? Era meio que uma obrigação você saber escrever. Acentos, pontuação. E hoje a molecada manda tudo abreviado, não tem uma vírgula no meio, você não sabe nem que horas que parou. Então, eu Porque é acho um sintoma dessa geração, né? Dessa questão das telas, porque como tudo passa, é tudo muito rápido, tudo muito instantâneo, então você tem que ser muito rápido, você tem que mandar uma mensagem rápida, você tem que. É tudo na velocidade. E aí, uma coisa que eu acho que se perde também é esse desenvolvimento, porque quando você escreve à mão, né, como era na nossa época de escrever à mão, você desenvolve outras habilidades, né? Você vai imaginando enquanto você está escrevendo, você tem aquela questão da coordenação motora. E hoje, assim, é tudo ali no, né? Você arrasta o dedo e já, né? E já coloca, não coloca acentuação, não coloca cedilha, não coloca o tio.
Então, assim, é tudo muito instantâneo e E não dá também, chance para o desenvolvimento, né? às vezes também não coloca, porque o próprio celular completa, né? Isso é demais. Você não precisa nem escrever a palavra inteira, que o celular já completa para você. A gente está perdendo nosso raciocínio, a oportunidade de desenvolvimento. Gente, é muita coisa que a gente perde com as telas. Bom, a gente tem que ficar feliz quando ele completa direito, né? Porque às vezes escreve umas coisas assim que só na vergonha também, né? Exatamente. Né? E a gente manda sem conferir, né? Na confiança. Mas eu acho que assim, né? As telas, sim, trazem muitas coisas boas, né? Que nem outra coisa que eu tenho feito aqui é, por exemplo, mostrar uma outra forma dela usar o YouTube. Então, por exemplo, chegou da escola que tinha que fazer um grupo de tarefa para entregar, tipo, depois de um mês. E aí, até peguei, minha mãe falou assim, filha, pega no YouTube, porque ela trabalhava com crianças, né? Ajudando nesse reforço e tal. Aí eu falei assim, nossa, mãe, verdade, eu não tinha pensado de pegar. Então, assim, eu falei, Isa, olha aqui, o YouTube também não é só os videozinhos que você vê, é conhecimento, amor. Você pode Tem vir muita coisa aqui boa. e perguntar, né? E aí eu vi uns vídeos, separei para ela, referente ao conteúdo, e mandei. Deixei no computador, falei, Isa, eu deixei aí uns vídeos para você ver para complementar o que a gente leu, né? Ela, ai, tá bom. Aí ela foi, assistiu. Então, assim, a gente tem que saber usar na dose certa, né? E mostrar outras possibilidades para os nossos filhos, senão eles ficam só ali, né? Então, às vezes eu pego uma experiência lá, que nem eu peguei uma experiência, eu estava vendo a questão do solo, permeável e impermeável. Aí eu fui lá, peguei uma experiência, falei, olha aqui, filha, a experiência, olha que legal, olha o que acontece. Aí, então, assim, a gente tem que também agradecer as oportunidades que tem e a gente saber usar as oportunidades que tem dentro desse mundo, né? Saber escolher, né? De infinitas, de muitas possibilidades, né? Então, assim, também um caminho é mostrar outras formas. Olha, né? O lado bom, né? Mostrar que existe um lado bom. Para você entender, ficou com dificuldade nisso, vamos procurar um vídeo para você entender e tal. Então, assim, eu comecei a também mostrar esse outro lado para ela, né? Para ela entender. Eu falei, filha, o YouTube não é só isso que você fica assistindo, esses vidinhos de desenho aí. Ele também traz conhecimento, se a gente quiser e tal. Então, assim, é a gente achar o equilíbrio para a gente também, né? E acho que a partir do nosso equilíbrio, a gente também vai passar a ensinar eles a terem esse equilíbrio, né? Porque essa que tem sido a dificuldade, né? E eu acho que, assim, essa questão da tela, quando a gente tem um filho só, é fácil, né? Mas, por exemplo, o segundo, se aí, por exemplo, a Isa hoje me pergunta assim, mãe, com quanto tempo a Mel começou a comer doce? Eu falei, Ela é segunda filha, isso aí não interessa. é. Aí eu falei assim, filha, ela começou antes de você. Ela, por quê? Eu falei, porque, meu amor, você dava doce para ela. Que começa junto com a mais velha, né? Aí A mais velha. Gente, o mais velho, a gente tem a tendência de fazer tudo certinho, porque a gente tem medo de falhar, porque, né, a gente acha que, meu Deus, eu comer doce antes de 2 anos. Minha filha comeu doce no dia de aniversário de 2 anos dela. A gente estava na pandemia, fizemos um bolo, ela comeu, né? Aquela culpa de o mundo sacando, sei lá, o que vai ser, coma um doce para você ser feliz. E o Vicente, 1 ano e 2, 3 meses, eu vi com chocolate na mão. Falei, meu Deus, o que é isso? Não dá, é aí que acontece. A gente pega uma recomendação dessa, né? Que nem minhas filhas têm uma diferença de 2 anos. Então, se eu tivesse segurado a TV, eu nem sabia que tinha isso na época que a Isa nasceu, para ser bem sincera. E aí, se eu pego, né, e deixo ela com 2 anos, quando a outra nascer, ela vai ter vendo TV. Eu vou ter que tirar a outra do lugar, ficar ali com ela. Assim, não dá, não dá, não dá. A não ser que tenha alguém que é tome conta. insano, né? É, é assim, eu falei para ela, filha, infelizmente, eu falei,
você começou a dar 2 para sua irmã antes, né? Quando a gente foi ver, ela estava dando Danoninho para a irmã, com 8 meses. Não, eu vou dar bronca? É, Claro, né? A gente Assim, tem que ter o discernimento, né? Porque se você for olhar para o outro lado, ela está partilhando aquilo que é uma coisa dela com a irmã. Então, assim, é até um gesto bonito. então, aí eu vou dar bronca? Não, não, não faz. e eu acho Então, que nessa assim, questão de telas também tem isso, né? De como eu vou pausar tudo, mesmo porque também a gente vive um puerpério que às vezes a tela ajuda a gente a dar uma distraída, né? Que é muito intenso. Ou às vezes eu quero sentar ver um programa. Ah, encerrou o horário de tela das crianças, mas eu quero sentar assistir alguma coisa. Eu vou falar para eles, fechem os olhos. Não, e sai da eles sala, questionam agora a não gente faz. também, né? E eles É, questionam, porque a Mirella Questionam fala assim, demais. eu não posso e você pode. Assim, porque assim, a gente também tem que ter consciência, né? Ah, aí eu estou vendo demais tela na frente da minha filha, sendo que eu falei para ela que ela não pode. Então, assim, tem momentos da gente estar junto, a gente está junto, entre a gente. Então, não é estar junto, cada um com a sua tela. A gente está junto de verdade. E aí, no momento que ela está na escola, por exemplo, que eu estou fazendo aqui meus trabalhos, inclusive, é um desafio grande esse controle de tela, porque a gente, né, que cria conteúdo, a gente está sempre pesquisando, tá é na tela, difícil, a gente é trabalha difícil na tela. a gente parar, por exemplo, para pegar um livro e ler assim meia hora seguida, porque assim a gente deixou o celular aqui do lado, começou a ler, plim, 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 aí a gente vai ver, né? Tem notificação, a gente vai ver. E aí é o que acontece? Já foi, já se distraiu da leitura, né? Então, assim, é difícil para a gente que é adulto e viveu todo esse processo analógico. Imagina para eles que estão nesse processo digital desde sempre, né? Que não existe, né? Para eles não existe um mundo sem telas, sem celular, sem Não televisão. existe, Não exato. existe. Então, para eles, realmente é super desafiador. E, por exemplo, meu marido, ele é cinegrafista e editor, né? Então, ele trabalha, ele sai para trabalhar e quando ele volta, ele tem que sentar no computador para editar. Então, às vezes ele fala, deu tempo de televisão e está aqui trabalhando na frente do computador. Então, é difícil assimilar também, né? Que como que eu tenho que parar e meu pai está ali sentado na frente do computador? Então, é complicado para eles também. Acho que tem que ter muito diálogo, tem que ter alguns esclarecimentos, né? Para que eles entendam que não é só porque eu não quero que você veja, é porque é importante para a sua saúde que você não viva só na frente de uma televisão. Sim. E aqui a gente faz isso, né? Às vezes elas chegam da escola, quando não tem balé e tal, eu falo, vamos pro parquinho. Aí vou um pouquinho no parquinho com elas, fica e volta, toma banho, janta tal. E aí vai pra TV, ou elas inventam de montar quebra-cabeça tal. Então, assim, a gente precisa sim ter esse olhar atento para não ser um exagero, tanto para os filhos quanto para a gente. Mas a gente tem que ter o discernimento de tem dia que não vai estar, tem dia que realmente vai precisar ficar mais da TV, que eu vou precisar fazer alguma coisa, eu vou precisar socorrer alguém, por exemplo, né? E a gente não se sentir culpada por isso, né? O importante é a gente ver que eles também estão tendo momentos de infância, que nem a Bárbara disse, né? Que eles sabem brincar, eles sabem, né? Hoje eu cheguei de manhãzinha, as meninas estavam brincando. Até fiquei com dó de chamar para fazer lição. Porque eu falei, meu, elas estão brincando, né? Aí Estão deixei elas sendo brincando. criança, né? É, e aí eu falei assim, agora deu. Vamos fazer. Fui ver o quanto tinha de lição. Falei, ó, agora deu, vamos fazer a lição e tal. Então, assim, é a gente ter esse equilíbrio, né? Não se culpar muito, mas quando estiver em um ambiente aberto, por exemplo, que dê para a criança brincar, não dá um celular, né? Exato. E é excelente levar no parquinho, porque tem que interagir com outras crianças, tem que gastar energia, tem que subir no escorregador, tem que ir no balanço, tem que fazer tudo isso mesmo pelo próprio desenvolvimento motor, inclusive, né? Sim.
É isso. Alguém tem mais alguma consideração? Eu só queria falar que a gente não está demonizando as telas, né? A questão toda é o equilíbrio mesmo entre brincar, saber a hora de brincar, gastar energia, socializar e saber usar a tela com discernimento, né? Ter um horário controlado, saber o que eles estão vendo, eu acho que isso é super importante. E enfatizar que isso é uma responsabilidade nossa, né, dos pais, não da criança, né? Se a gente deixar na mão da criança, ela não tem discernimento nenhum para fazer essas escolhas. Então, acredito que seja 100% uma responsabilidade nossa. A ideia aqui no Papo de Mãe é sempre a gente trazer esse equilíbrio, né? Esse pensar a respeito, a gente ver a melhor forma para a gente, né? Claro que tem uma recomendação que é indicada a seguir, mas as telas estão aí, elas vieram para ficar, a gente vai ter que aprender a lidar. Então, buscar formas de que esses momentos sejam mais leves, mais prazeroso, que a criança também tenha outros momentos, então direcionar, agora vai brincar, agora vamos no parque, agora vamos fazer um piquenique, agora vamos fazer um bolo, agora vamos fazer lição, agora vocês querem descansar? Tudo bem, então, pode ver TV, né? Então, a responsabilidade de fato é nossa e que a gente consiga ir ensinando os filhos sobre esse equilíbrio, né? Assim como a gente aprender esse equilíbrio também, né? Então é isso, nosso Papo de Mãe vai ficando por aqui e a gente se encontra no próximo, certo? Beijo. Certo. Obrigada pela Beijo. oportunidade e até a próxima.